Boa tarde, queridos irmãos, mais uma tarde reunidos neste momento de Evangelho Luz no Lar, que nos entrega neste momento de reflexão em nossos lares, junto das nossas famílias, junto dos nossos amigos, mesmo que sozinhos. Praticamos esse Evangelho com a melhor das intenções, na busca de uma purificação do nosso ambiente, na busca de uma elevação das nossas almas, algumas vezes em momentos de ansiedade, outras em momentos de agradecimento. Que Deus, que Jesus, que todos os Espíritos que nos amparam nesse momento possam estar conosco nessa tarde, onde entregamos o nosso pensamento às reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, onde nos diz injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também em Mateus, no capítulo 5, no versículo 9. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Isso está então nesse capítulo de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 21 e 22. Por essas máximas, Jesus fez da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito semelhante. Com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. Então vamos assim alongar um pouquinho para a gente entender um pouco mais o que Jesus quis nos transmitir aqui. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então ele nos mostra que essas palavras malditas, os insultos, carregam também sentimentos, e que isso então estaria contrária à lei do amor, contrária à paciência, contrária à afabilidade, à doçura, ao perdão. Quando nós perdemos o nosso equilíbrio, nós lançamos não o amor, mas lançamos a nossa cólera, o nosso ódio, e isto é contrário às leis. Por isso essas palavras onde diz, depois da humildade com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E a caridade para com o próximo é a palavra bendita, é o perdoar, é o calar,
é o ter naquele momento uma reflexão para não agredir o nosso irmão. Essa é a nossa busca em termos de evolução, né? Poder ouvir e não responder. Mas também não responder não é só em palavras, mas também em sentimentos. Podermos entender o momento que o nosso irmão possa estar enfrentando, que leva então, talvez, a situações ou palavras que nos irritam e incomodam. Mas o que diz Jesus para estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os dos céus. Então, bem-aventurados os que são brandos, né? Que é o que a gente já estava falando, que eles possuirão a terra. Mas aí o possuirão a terra, ele não está falando de bens materiais, né? Ele está falando daquilo que a gente almeja, que é o viver em paz, em amor, em evolução, né? E seriam os bens deste mundo, e prometendo então os do céu, que são os verdadeiros valores que todos nós buscamos. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Os bens materiais não são nem nunca serão mais importantes que os bens dos céus, que é a nossa evolução moral, que é o nosso aprendizado, a nossa humildade, né? Esses são os essenciais. Para estas palavras, ele quer dizer que, até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado na terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz, pela expulsão dos maus. Então, o que ele nos diz? Né? Ele nos diz que o nosso caminho de evolução é exatamente não olhar para os bens materiais, porque esses bens hoje nós temos, amanhã não temos mais. Né? Ninguém nos garante nascer ricos e fazer uma existência toda rica de bens materiais. Mas dos bens espirituais, a elevação moral, essa riqueza ninguém nos tira. De uma existência a outra sempre nos acompanha. E que o dia vai chegar em que o único bem que vai ter valor para todos nós é exatamente esse. Os bens morais, aqueles que a gente leva de uma existência para outra verdadeiramente. E não a riqueza material, né, que fica. Quando a gente desencarna, quando passamos para a nossa vida eterna, para lá não levamos nada de material, tudo fica aqui. Então, por que brigar, né? Por que desavenças em função disso? Vamos olhar para os verdadeiros valores, a amizade, a família, o amor. Esses são os verdadeiros bens que nós temos que dar importância, e não aos bens materiais. Né? Os bens materiais ficam, os morais nos seguem sempre. Então, nesse trecho do Evangelho, fica essa reflexão muito importante. O que são os verdadeiros valores para todos nós, né? Nesse capítulo 9, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem importante a reflexão e posterior leitura para que se possa, então, fixar de uma forma melhor esses ensinamentos. Que Deus, que Jesus, que os amigos espirituais da Casa de Fabiano de Cristo possam estar conosco nesse momento de Evangelho no Lar, onde, Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, por essa bênção de podermos nos reunir em Teu nome e ler um pequeno trecho dos Teus ensinamentos. Que assim seja, Senhor.